Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Cura da filha de uma Ciro-fenícia. Saindo dali, foi para o território de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele. Veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Jesus disse-lhe: Deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, respondendo, disse-lhe: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele lhe disse: Pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. Depois de ensinar sobre os alimentos e vendo que os judeus eram incrédulos, o Senhor entra nos territórios dos gentios. Com efeito, sendo os judeus infiéis, a salvação se volta para os gentios, razão pela qual se segue. Saindo dali, foi para o território de Tiro e de Sidônia. Pseudo Crisóstomo. Tiro e Sidônia eram os territórios dos cananeus. Veio, pois, o Senhor a eles não como aos parentes, mas àqueles que não tinham nada em comum com os ancestrais, aos quais a promessa foi feita. E por isso veio de tal modo que sua chegada a Tiro e Sidônia não fosse visível. Por isso se segue. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, pois ainda não chegara o tempo de residir com os gentios e conduzi-los à fé. O tempo devido para isso era depois da cruz e da ressurreição. Teofilacto Diócrida. Ou ali entrou às ocultas para que os judeus não tomassem ocasião de atacá-lo, por ter passado para os povos impuros. Segue-se, mas não conseguiu permanecer oculto. Pseudo Agostinho. Se ele quis e não pôde, parece que sua vontade é fraca, mas é impossível que a vontade do Salvador não se cumpra, nem pode ele querer o que sabe que não deve ocorrer. Por essa razão, deve-se dizer que ele quis o que ocorreu. Deve-se advertir, no entanto, que isto ocorreu nos territórios dos gentios, onde ainda não havia chegado o tempo de pregar, mas não receber os que espontaneamente vinham em direção à fé seria algo odioso. Assim, pois, aconteceu que o Salvador não foi exposto pelos discípulos, mas sim por outros que ouviram entrar numa casa, e soube-se que ele ali estava. Não quis, pois, ser anunciado pelos seus, mas quis ser buscado, e assim aconteceu. São Beda. Tendo entrado na casa, ordenou aos discípulos que não revelassem quem ele era a ninguém naquela região desconhecida, para que aqueles a quem havia conferido a graça de curar os enfermos aprendessem com seu exemplo a recusar o quanto pudessem a glória do favor humano na exibição dos milagres, mas a não interromper as piedosas obras da virtude quando a fé dos bons merecesse que isto fosse feito, ou
quando a infidelidade dos maus os compelisse a tanto, pois ele próprio tornou pública a sua entrada naquela casa à mulher gentia e a quem quis. Pseudo-Agostinho. Em seguida, a mulher cananeia, ouvindo sobre ele, entrou em sua direção, e se não tivesse se lançado aos pés de Deus, não alcançaria o benefício dos judeus. Sobre ela, segue o evangelista. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro ouviu falar dele, veio e atirou-se a seus pés. Pseudo-Crisóstomo. Com isto, quis o Senhor mostrar aos discípulos que abriu também aos gentios a porta da salvação. Por isso, o evangelista também diz a nacionalidade da mulher, acrescentando: a mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, isto é, da Síria e da Fenícia. Segue-se. E lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Santo Agostinho. Parece aqui surgir uma dúvida de contradição, pois disse que o Senhor estava na casa quando veio a mulher que rogava por sua filha. Mas, uma vez que Mateus diz que os discípulos sugeriram ao Senhor: despede-a porque vem gritando atrás de nós, não parece significar outra coisa senão que a mulher emitiu gritos suplicantes atrás do Senhor enquanto ele andava. De que maneira, pois, pensaremos que isso aconteceu na casa, a não ser que se deva compreender que Marcos disse que ela entrou onde Jesus estava, tendo antes dito que ele estava numa casa? Mas, uma vez que Mateus disse: ele, porém, não lhe respondeu palavra, deu a entender que Jesus saiu daquela casa em silêncio. E assim, todo o resto se entrelaça e não há nenhuma discordância. Segue-se. Jesus disse-lhe: deixa que primeiro os filhos se saciem. São Beda. Como se dissesse: no futuro também vós, gentios, alcançarão a salvação, mas antes convém que os judeus, que pelo mérito do antigo amor costumam ser contados como filhos de Deus, sejam restaurados pelo pão celeste. E assim, finalmente convirá ministrar aos gentios o alimento da vida. Segue-se. Porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Pseudo-Crisóstomo. Disse isso não por faltar-lhe o poder de fazer o bem a todos, mas porque seu benefício distribuído aos judeus e gentios, que não tinham comunhão entre si, produziria uma provocação. Teofilacto Diócrida. Chama os gentios de cães, pois eram julgados sacrílegos pelos judeus, e de pão o benefício que o Senhor prometeu aos filhos, isto é, aos judeus. O sentido é, pois, o seguinte: não convém que os gentios tomem antes parte do benefício que foi prometido primeiramente aos judeus. Por isso, contudo, o Senhor não lhe deu ouvidos imediatamente, mas guardou a graça para mais tarde, para também mostrar a fé perseverante da mulher e para que aprendamos a não desistirmos imediatamente quando oramos, mas a insistirmos até que recebamos a graça. Pseudo-Crisóstomo. Semelhantemente, fê-lo também para mostrar aos judeus que não concedia a saúde de modo igual a eles e aos estrangeiros, e para que, uma vez publicada a fé da mulher, se tornasse mais patente a infidelidade dos judeus. A mulher, com efeito, não se indignou, mas com grande reverência confirmou as palavras do Senhor. Por isso se segue. Mas ela, respondendo, disse: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Teofilacto Diócrida. Como se dissesse: os judeus têm o pão inteiro, isto é, pão descido dos céus, e também teus benefícios. Eu peço as migalhas, isto é, uma pequena parte do benefício. Pseudo-Crisóstomo. O fato de ela se julgar da categoria dos cães é algo próprio da reverência, como se dissesse: considero também uma graça estar entre os cães e não comer da mesa alheia, mas da própria mesa do Senhor. Teofilacto Diócrida. Uma vez que a mulher respondia de modo sapientíssimo, obteve o que desejava. Por isso se segue. E ele lhe disse: pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Não disse: meu poder te salvou,
Mas por esta palavra, isto é, por tua fé, que se expõe com esta palavra, vai, o demônio saiu da tua filha. Segue-se. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. São Beda. Por conta da fala humilde e fiel da mãe, o demônio saiu da filha. Aí se dá o exemplo de catequizar e batizar as crianças, pois certamente, pela fé e confissão dos pais, os pequenos são, no batismo, libertados do diabo, eles que ainda não podem por si mesmos saber ou praticar nada de bom ou de mal. Pseudo-Jerônimo. Em sentido místico, a mulher gentia que roga pela filha é nossa mãe, a Igreja Romana. Sua filha endemoniada é a nação ocidental bárbara, cuja fé fez do cão ovelha. Já o intelecto deseja tomar as migalhas espirituais, não o pão inquebrado da letra. Teofilacto Diócrido. Quando cada um de nós pecamos, nossa alma é aquela mulher. Esta alma tem a filha enferma, isto é, os maus atos. Esta filha tem um demônio, pois os maus atos são próprios dos demônios. Na qualidade de pecadores, são chamados de cãezinhos, repletos de imundícies. Razão pela qual não somos dignos de receber o pão de Deus, ou de tornarmos-nos partícipes dos imaculados mistérios de Deus. Se, no entanto, pela humildade, tomamos conhecimento de que nós mesmos somos cãezinhos e confessamos nossos pecados, então a filha, isto é, o mal agir, será curada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.